Ele. Nós tiramos um tempo para estarmos aqui. Nós vamos louvar daqui mais alguns momentos aqui. Hoje é tempo de louvarmos ao Deus, ao nosso Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos o Senhor diante de Ti neste momento, ó Deus. Foi lido, Senhor, aqui a Tua palavra, Pai. Deus, que há tempo, Senhor, para todas as coisas, ó Deus. E neste momento, ó Deus, nós tiramos, Senhor, o nosso tempo para estarmos aqui na Tua casa, glorificar o Teu santo nome. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite a Tua presença venha se fazer forte no nosso meio, que nós possamos sentir, ó Deus, a Tua presença. Deus, nós possamos agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que são muitas vezes nós não vemos, mas o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e eu te bendigo, ó Deus, pelas vidas aqui, Senhor, nesta casa, pelas famílias, ó Deus, representadas neste lugar, ó Deus. Eu sei que o Senhor tem algo grandioso, tem propósito para todas as vidas, ó Deus, que já chegarem até a Tua casa, até os seus pés. Deus, em nome do Senhor Jesus, vem falar conosco através dos louvores, através da palavra, Senhor, que será ministrada neste lugar, e nós possamos sair daqui fortes, ó Deus amado, fortalecidos no Senhor, através da Tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Amém? E aquele que é vencedor, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor, porque hoje é o tempo, porque o tempo de cantar chegou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Acompanhe com palmas, irmãos. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Aleluia! Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Incendeia. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, incendeia. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Oh Deus, vem me incendiar. Vem, vem. Vem me incendiar.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, oh Deus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Lá do comecinho. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Só Ele é nosso Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Oh, aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Adora o Senhor com as suas palmas. Adora o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, quando nós colocamos algo na mão do Senhor, nós descansamos. Sabemos que o Senhor, ao tempo dele, como eu li, há tempo para todas as coisas, ao tempo dele, Ele vai derramar as suas bênçãos. Deixa eu só contar
Uma coisa bem rápida para os irmãos aqui. Nós temos orado pelo meu irmão, né? Aquele que teve que amputar o dedo. Primeiro ele amputou o dedo, depois ele amputou mais um dedo, agora ele amputou a metade do pé. Mas assim, irmãos, eu sei que ainda já saiu do hospital, já tirou os pontos, tudo. Requer cuidado ainda, né? Mas ontem ele chegou na minha casa, irmãos, andando, dirigindo, para a honra e glória do Senhor. Porque nós vimos ele, irmãos, assim, perdido. Mas o Senhor cuidou, e eu sei que o Senhor cuida daqueles que o buscam, de todo o coração. Nós colocamos as nossas vidas, todas as nossas petições, os nossos clamores, nós colocamos nas mãos do Senhor. Mas nós descansamos porque nós sabemos que o nosso Deus, ao tempo dele, não nosso. Há tempo para todas as coisas. Ele vai derramar as bênçãos dele nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma, minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Minha alma, minha alma, minha alma está segura, segura, segura em ti. Nós estamos firmados, aleluia, na rocha que é Cristo, aleluia, glória a Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão
Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos declarar nessa noite que Ele é único. Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, todo louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Nós coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aplauda o Senhor. Consagre todo o seu ser, todas as áreas da sua vida. Consagre ao Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gostaria que o Valdeci viesse aqui à frente, estar ungindo as mãos dos irmãos que vão trazer os seus dízimos, suas ofertas até o altar do Senhor. Amém? Você que trouxe, pode se levantar do seu lugar enquanto nós vamos louvar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar.
e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, enquanto o pastor vem aqui, nós vamos passar a palavra ao pastor. Enquanto ele chega aqui, você aplauda ao Senhor. Que nosso Deus, só Ele é único. Só Ele tem palavras de vida eterna para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja contigo, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Está tudo bem com você? Você está bem? Você está feliz com Jesus? Amém? Jesus está feliz com você? Todos nós esperamos que sim. Mas é bom demais. Como que faz para saber se Jesus está feliz com a gente? Basta você olhar para a palavra dele e saber as vontades dele. Você vai conseguir com certeza tocar e agradar o coração do Senhor. Amém? Mas é muito bom poder estar aqui nessa oportunidade que Deus nos dá, oportunidade rica, preciosa. Não sei mais quantas virão, mas se essa for a última, já obrigado, Deus, por todas as coisas. E foi muito bom estar por aqui, podendo participar desse momento com os irmãos. Parece despedida, né, irmão? Mas se for, amém. Glória a Deus. Está conosco hoje nosso irmão Hamilton. Amém, querido? Conosco nessa noite pela primeira vez. Deus abençoe, querido, sua vida grandemente em nome de Jesus. E está conosco também pela primeira vez a Luna. Filhinha do Mateus, da Daiane. Olha lá, eu já peguei. Bênção de Deus, né? E é muito bom poder ter vocês conosco, tá bom? Eu quero deixar um recadinho para vocês. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, temos nosso encontro aqui de oração e intercessão. Terça-feira temos célula, na quarta também. E quinta-feira temos nosso culto de cura e libertação. Domingo temos nosso culto de família. Aliás, domingo próximo é ceia do Senhor. Vocês são nossos convidados, tá bom? Então eu gostaria que você se voltasse, querido, para a Luna também, para o Hamilton. Gostaria que você estendesse suas mãos para ele nessa hora. Você pudesse dar um seja bem-vindo nessa hora bem bonito para Jesus. Vamos lá, vocês me ajudam? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Você pode aplaudir ao nome de Jesus pela vida do Hamilton, pela vida da Luna. Glória a Deus. Já estaremos orando, apresentando essas crianças também, essas ofertas. Daqui a pouco a gente vai estar lendo, meditando na palavra, tá bom? Feche seus olhos, por favor, com a sua mão estendida. Eu queria que você me ajudasse nessa hora, abençoando o nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai bendito, Deus grandioso, Deus santo, Deus que cuida de todas as coisas, das coisas grandes e das coisas pequenas. Porém, todas têm uma importância para o Senhor. Todas são valiosas, ricas para o Senhor. O Senhor cria, o Senhor projeta todas as coisas exatamente como o Senhor quer. Assim como o Senhor, Deus, preparou, Deus, essas crianças para alegar, Deus, os seus lares, Pai, para abençoar os seus pais com a sua presença. Então nós pedimos, Deus, tua bênção, Pai, sobre a vida de cada uma dessas crianças que estão em processo, Senhor, de estar absorvendo, estão em processo, Senhor, de formação. Mas eu te peço, Deus, desde já, Pai, em nome de Jesus, esteja, Deus, abençoando, Deus, as suas mentes, seus corações, para que possa estar absorvendo, Deus, tudo aquilo que for ministrado da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, declaramos, Deus, tua graça, Deus, declaramos, Deus, a tua proteção, Senhor, sobre tudo aquilo que não provém de ti, mas que o Senhor
possa estar abençoando, Deus, esse momento da sua escolinha, abençoando, Senhor, também, Senhora Pastora Sônia, para que ela possa estar ministrando sobre a vida delas, Pai, segundo a direção do Teu Espírito Santo. Assim como também, Senhor, sobre a vida de cada dizimista, de cada ofertante nessa noite, que a mão do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos Teus filhos, Pai, segundo a fidelidade que há no coração deles, Deus, segundo, Deus, a fidelidade, o Senhor possa estar abençoando na mesma proporção, Deus, é o que eu te peço, assim como também, Senhor, estaremos lendo a Tua palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa guiar, Deus, conduzir a Tua palavra a cada coração, conforme o Teu desejo, conforme a Tua vontade. É povo Teu, comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, e o Senhor pagou um alto preço por cada um deles. Então eu te peço, trata de nós mais uma vez essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Querido, eu quero nessa hora estar dividindo um texto com você, claro, muito conhecido, mas eu queria estar tratando algo diferente, que está escrito em Mateus, capítulo de número 17, e depois que você encontrar Mateus, o capítulo de número 17, você procura, por favor, o versículo de número 15. Mateus, capítulo 17, versículo de número 15 da palavra de Deus. Quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém, querido? Quando você lê a Bíblia, Deus ele começa a falar ao teu coração. Mateus capítulo de número 17, versículo de número 15, está escrito assim: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu vou ler mais uma vez. Está escrito assim: Senhor, quando você vê a palavra filho, você apresenta aquilo que você chama de problema, tá bom? A tua dificuldade, a tua limitação, tá bom, querido? Então vamos lá. Eu vou ler e você repete. Quando chegar na palavra filho, você apresenta aquilo que você veio apresentar ao Senhor essa noite. Fala assim comigo: Senhor, mais forte, Senhor, tem misericórdia do meu filho, nem do seu problema, daquilo que você veio buscar, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Amém, querido? Amém? Sabe, queridos, eu gosto muito assim de bate-papo, irmãos, de conversar a respeito de coisas, a respeito de acontecimento. Para ser bem mais sincero, eu fico mais ouvindo do que falando. E nós temos um grupo toda quarta-feira, que é o nosso grupo da nossa célula. Toda quarta-feira a gente tem um bate-papo. O pastor John esteve lá conosco essa quarta-feira aqui, foi bênção. Mas, irmãos, uma coisa que nós sempre comentamos com as pessoas que estão naquele lugar, nós apresentamos o Jesus para elas. Nós apresentamos Jesus exatamente como Ele é. Não um Jesus, por exemplo, em quadro como ele é pintado, né? De repente um Jesus loiro, de repente um Jesus de olhos azuis. Mesmo ele sendo judeu, alguns têm essa imaginação a respeito de Jesus, foge um pouco do padrão, né? Mas apresentando Jesus assim, querido, nas suas obras, naquilo que ele faz, naquilo que ele fez, naquilo que ele fará, mas exatamente como ele é. E aqui, querido, é uma passagem assim bem clássica, bem interessante, que a gente consegue mostrar Jesus. A gente consegue mostrar Jesus, querido, exatamente como ele é, embora a extensão é muito grande, mas um pouquinho a gente consegue demonstrar a respeito de Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor: e quando chegaram, a multidão aproximou-se dele um homem. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui, querido, onde o Senhor Jesus está, muitas pessoas querem estar também. E esse foi o desejo do nosso coração. Eu não vou falar minha casa, porque eu já moro aqui, mas eu vou colocar como símbolo. Assim, desde que nós saímos da nossa casa. Amém, irmãos? Então, desde que nós saímos da nossa casa, o desejo nosso foi se aproximar de Jesus. É diferente dessa geração? É diferente desse povo? Não. Eles também tiveram esse desejo. Eles também foram atrás de Jesus. E não dá para explicar assim o que cada um sentia e como exatamente. Existiam grupos de pessoas, né, que buscavam Jesus de várias formas, mas não dá para dizer assim exatamente o que cada um tinha no coração.
né? Só Deus pode dizer. Mas cada um buscava Jesus de uma forma, uns crendo mais, outros crendo menos, um mais sofrido pela vida e outros menos, né? Uns foram mais decepcionados na caminhada e outros menos, né? Uns pagaram um preço mais alto para chegar onde estavam, mas nem todos são assim, outros pagaram menos. Mas, ou seja, mas independente, querido, daquilo que eles tinham, do problema que eles tinham, independente da classe social, dos seus bens, independente de qualquer coisa, eles entenderam uma coisa, querido: em Jesus tinha algo diferente. E seja por curiosidade, ou seja por acreditar, eles chegaram perto de Jesus, eles tinham o desejo, a necessidade, sentiram essa necessidade de estar perto dele. Porque, irmãos, além da curiosidade, a necessidade nos faz chegar próximos ou chegar em algum lugar onde nós queremos, onde aquilo é interessante para nós. No caso aqui, Jesus era interessante para eles, tinha algo que chamava atenção. Porque não é possível que um homem que cura, e por onde ele passa ele sai curando, e algumas palavras, assim, alguns textos diz que ele curava todos os enfermos, todos. Você sabe que é todos, querido? É passar no Santa Lucinda e falar assim: ó povo, levanta da cama, e o povo sai junto atrás de Jesus. Passando no conjunto hospitalar, fala: povo, pronto, dá descanso para os médicos aí, tira os plantão, acabou esse negócio de ficar aí respirando por aparelho, chega, sai da cama. É mais ou menos assim, querido. Ele curava todos os enfermos, todos os oprimidos. Mas olha só que interessante, e essa multidão chegava diante de Jesus, porque eles queriam buscar algo, e cada um buscar algo diferente. E é bem interessante aquilo que o Senhor faz na nossa vida, irmãos, porque embora o Jesus seja o mesmo, mas você percebe que nós nunca buscamos as mesmas coisas, né? Um busca ali na área da saúde, o outro na área profissional, o outro ali na área financeira, o outro relacionamento, o outro, enfim, cada um busca algo, né? O outro a porta aberta, cada um busca algo diferente de Jesus Cristo, mas Jesus é sempre o mesmo. Então nós entendemos que os problemas são muitos, mas a resposta e a solução é uma só. Amém, querido? É o Filho de Deus, é Jesus Cristo. E esse povo chegou diante dele, esse povo se aproximou dele, e aproximou dele também um homem. E esse homem se aproximou de Jesus, querido, se aproximou, chegou diante de Jesus, o homem sofrido pela vida, irmãos. Porque não é possível alguém, querido, que tem problema de enfermidade na sua casa e procura os médicos não resolvem, e bate em tudo quanto é porta, e a porta parece que não se abre. Não é possível que alguém assim seja extremamente feliz. Eu sei que, claro, por mais que tenhamos problemas, nós precisamos deixar uma alegria pelo menos entrar no nosso coração, senão não tem quem aguenta. Mas, querido, esse homem, querido, deve ter procurado muitos e muitos meios, porque quando a gente fala assim em filho é algo diferenciado, irmãos. Um parente assim um pouco mais longe, a gente até sente, tá? Mas quando a gente fala assim em filho, tem dores e tem problemas assim que alguns pais até falam: se eu puder passar tal problema ou tal enfermidade pelo meu filho, eu passaria. É assim, nós sabemos que é assim, né? Principalmente quando nós sabemos que os filhos são tão indefesos, nem sabem exatamente o que está acontecendo, nem porquê, mas a gente passaria. Eu tenho certeza, irmãos, que qualquer um de nós, se amarmos realmente nossos filhos, pelo menos alguma dificuldade, ainda que seja na saúde ou qualquer que seja, alguém passa pelo filho. Ou por que os pais trabalham então a sua vida toda para deixar algo de herança para os filhos? Porque eles fazem pelos filhos. E há uma certa idade, ou um certo tempo na vida do casal, querido, que eles começam a viver em torno dos filhos, né? Preparar os filhos para enfrentar o mundo lá fora, enfim, parece que vive meio que em torno dos filhos, né? Mas aqui, agora imagine só, um homem, né, lutando pelo filho, pela saúde do filho, sofrendo muito. Sabe o que é sofrendo muito? Parece que um sofrendo muito, longe de nós, parece que não é tanto, irmãos. Mas imagine uma dificuldade que você teve na sua vida, e você pode dizer: olha, eu sofri muito por isso. Sofri muito por isso. Sabe, querido? Aquelas tristezas que muitas vezes tomam conta da nossa alma, e a gente não sabe o que dizer, não sabe de onde vem, mas quer que aquilo vá embora logo. Sabe, querido? Porque nós somos seres humanos, nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas limitações, e muitas vezes, querido, a gente é capaz de fazer tudo ou qualquer coisa para sair de alguma situação, ou de algum tipo de sentimento, ou algum tipo de condição que muitas vezes nós somos colocados. Às vezes a gente, quantas pessoas não dizem assim: eu daria tudo para isso ou para aquilo? A pessoa diz, querido, porque situação difícil, situação que muitas vezes aflige a alma da pessoa, abate a pessoa, e às vezes, dependendo do estado emocional da pessoa, ela perde sentido até mesmo da própria vida. Ela fala assim: viver para quê?
Não sei se você já conversou com algum tipo de pessoa assim, mas a pessoa diz assim, viver para quê? Agora imagine você, querido, ter um homem exatamente nessa situação, exatamente nessa condição. Agora, ele ouve falar a respeito de alguém que é capaz até de curar, sabe, doenças, qualquer tipo de doença, e é capaz de levantar até um morto. Querido, ele não pensa duas vezes. Ele fala, eu vou até Jesus. Ou até mesmo o que diziam a respeito da nossa vida antes de conhecer a Cristo. Que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar algum, que você vai ser o mesmo, sabe, do que muitas pessoas derrotadas que a gente já conheceu. É isso que disseram para você? Disseram para mim? Né? Como disseram até mesmo para Jesus, pode vir algo bom de Nazaré. Ou seja, querido, esse tipo de conselho é espalhado pelo mundo afora. Quem quer acreditar, essa palavra escraviza a pessoa. Mas há um momento na nossa vida que nós precisamos quebrar, irmão, o ciclo de maldição. Sabe? Há muitas maldições que são lançadas sobre as nossas vidas. Sabe aquelas mães que ficam bravas com os filhos e não sabem o que dizer? Às vezes a filho provoca a mãe, provoca o pai, a mãe fala assim, sem sabedoria nenhuma, quando você casar você vai ser isso, ou sua esposa vai ser isso, ou a sua vida vai ser assim. Só fala sem saber, sem perceber, na hora do, sabe, querido? Aquela hora, sabe? E muitas vezes a pessoa carrega algo sobre si, e muitas vezes não sabe como é que manda aquilo embora. E aí, então, dentro de tudo isso, olha só, ouve falar que um homem chamado Jesus Cristo dá um jeito em tudo isso. Sabe? Quando nós dizíamos até que a nossa vida não fazia sentido, fazia, irmãos, absolutamente não fazia sentido. Eu me converti de 22 para 23 anos, irmãos, mas era terrível, pessoa assim muito, muito nervosa mesmo ao extremo. Se eu falar, você acha graça. Eu tinha gastrite nervosa, estava um pé para virar úlcera, extremamente nervoso, irritado, ansioso e tudo quanto é coisa de ruim. Não se viam falar da vida para mim. Eu dizia assim, não sei porque eu nasci nisso, não pedi nem para nascer. E olha só que situação que a gente vive. E tinha muitas questões para os homens e para o próprio Deus, irmãos. Sabe, querido? E muitas coisas, muitas perguntas, querido, que me faziam. Sabe, eu lançava a culpa em tudo e em todos, mas menos em mim. Porque eu não tinha ideia de que lá na frente, lá no passado, aliás, alguém, querido, fez algo de errado e aquilo caiu sobre toda a humanidade. Mas se eu soubesse disso, eu seria capaz de dizer, que culpa tenho eu? Nasci no ano de 1971 e isso tudo já tinha acontecido. Sabe, querido? Ou seja, mas muitas pessoas carregam muito peso, muitas mágoas, querido, sobre si. E eu quero dizer para você, irmão, que faz muito mal para nós. Faz muito mal carregar mágoa no coração. Eu conversava com alguém pouco antes do culto, mas às vezes a pessoa ela é aprisionada por algumas coisas e ela tem dificuldade de se libertar. E até mesmo ela sabe que algumas coisas são boas, mas ela não consegue buscar. Sabe por quê? Porque ela é aprisionada. É difícil entender isso. Antes do culto eu conversava com alguém, hoje à tarde. E a pessoa disse assim, pastor, hoje eu vou vir no culto. Eu falei, eu não vou contar quantas vezes você já disse isso. Mas eu também não vou deixar de acreditar. Mas por que você não disse, se der, você vai vir? Você fala que vai vir, é uma certeza. É algo assim muito sério. Então, agora, aí eu disse assim para ele, eu falei assim, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Existem muitas pessoas que elas querem fazer muitas coisas, mas elas não conseguem. Elas até querem, mas não conseguem. Pastor, quem quer faz. É? E por que o apóstolo Paulo diz que as coisas que ele não queria fazer estavam sempre diante dele e ele fazia? Um homem de Deus. Sabe, irmãos, nós muitas vezes nos aprisionamos, eu disse isso muitas vezes aqui, nós muitas vezes ficamos prisioneiros dentro da nossa própria casa. Ou é a coragem que diz para nós, não vai na igreja hoje não. É a coragem que fala, não? É a coragem? Vai hoje não, tá descanso hoje. Tá descanso, alma cansada? Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Sabe? É a coragem que diz isso para nós? É o Espírito Santo que diz, não, fica em casa. É o Espírito Santo que diz isso? Pode ser o Espírito, mas não o Santo. Sabe, querido? Então, ou seja, nós nos aprisionamos, nós ficamos presos, aprisionados dentro de muitos conselhos do mundo espiritual. E nós deixamos isso entrar dentro da nossa alma, dentro de nós, irmãos. E muitas vezes nos tornamos prisioneiros. Queremos sair, mas muitas vezes não conseguimos. E vai muito além quando eu falo disso no mundo espiritual, querido. Já vou voltar para a palavra. Porque no mundo físico, quando se abre a porta
da cadeia, às vezes nem espera abrir, né? Faz os túneis. Mas quando abre a porta, querido, o sujeito ele vai para a liberdade. Mas no mundo espiritual não. O mundo espiritual funciona um pouquinho diferente. Porque muitas vezes a porta é aberta e nem assim a pessoa ela consegue sair. Você tem ideia do que é isso, não? Pastor, como é que alguma coisa é aberta e a pessoa não consegue sair? Ó, Jesus abriu as portas, querido, e nos deu liberdade há 2000 anos atrás. Por que muitas pessoas são aprisionadas até o dia de hoje? Quando ele deu um grito de vitória na cruz do Calvário, ele gritou pela liberdade daqueles que estavam aprisionados. E ele, quando curou a mulher que foi, querida, aquela mulher encurvada, que estava na sinagoga, diferente, né? Porque normalmente é o templo, lugar de adoração, mas aquela mulher estava aprendendo, ela estava na sinagoga. Quando ele curou, ele disse para aquelas pessoas que estavam lá, que estava libertando. Aquela mulher estava sendo escravizada há tantos anos, ele estava libertando ela, ou seja, livrando ela de prisão. Ou seja, significa que muitas pessoas do mundo espiritual são aprisionadas e vivem ouvindo, né, conselhos e muitas vezes se isolam. E ouve uma voz assim, e a pessoa diz assim: ah, eu estou sentindo, estou ouvindo uma voz, estou sentindo que... Quem dera todas as vozes que nós ouvíssemos fosse a voz de Deus. Quem dera. Todos os sons que soassem, querido, nessa terra, eles viessem do céu para nós. Nem sempre. É por isso que nós precisamos saber dizer sim, mas nós precisamos também aprender a dizer não. E às vezes é mais fácil dizer sim, querido. Sabe por que é mais fácil dizer sim? Porque a gente agrada as pessoas. Com sim a gente agrada. Com não, você quer perder a amizade muitas vezes, fala ou não. A inimizade chegou. Sabe? Às vezes a gente diz até um sim para manter ali um relacionamento, amizade, para não ficar chato o ambiente, mas não é aquilo que a gente queria. Quando alguém diz algo, por exemplo, ruim para a gente, às vezes a gente prefere não responder, para não magoar, para não chatear, mas lá no fundo não era isso que a gente queria ouvir. E por que a gente não repreende na hora? Porque a gente sabe que pode gerar um confronto e um conflito. Mas olha aqui, querido, esse homem, ele chegou diante de Jesus, juntamente com todas aquelas pessoas, ele se encurvou diante de Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus, querido, e ele adorou a Jesus. Ele chegou diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Então, quando alguém diz tem misericórdia, é como se ele estivesse já falando aquilo que está escrito. Mas o desespero na vida da pessoa é tanto, querido, é tanto, que ele começa a falar exatamente aquilo que está escrito para aquela palavra se cumprir realmente na vida dele. Sabe, querido, ler a Bíblia e entender que existem promessas liberadas sobre as nossas vidas, promessas liberadas sobre as nossas famílias. Entender, querido, que Deus liberou algo sobre nós e nós podemos abençoar. Independente daquilo que lançaram sobre as nossas vidas, muitas vezes porque faltou instrução, mas com a gente pode ser diferente. Nós podemos quebrar, querido, aquele ciclo de maldição que chegou até nós. Nós podemos quebrar, repreender, mandar embora. E a partir de nós pode ser bênção, querido. Nossa família. Os que não nos deram porque não tinham. Mas nós temos para dar para os nossos filhos, para os nossos amigos. Nós temos. Porque nós recebemos do alto. Amém, querido? Nós recebemos da parte de Deus. Nós temos uma Bíblia. Nós temos um livro de instrução. E nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos dá a direção. Nós temos para dar. Nós temos, querido, nós temos alimento no mundo espiritual. E esse homem diz assim: Senhor, tem misericórdia. Meu filho, ele é lunático, alguns falam a respeito de algum tipo de enfermidade que é parecida com essa, mas ele joga convulsão, mas ele joga-se na água, joga-se no fogo, ele é lançado, sabe, querido? E trouxe para os seus discípulos, mas seus discípulos não puderam curar. Jesus aqui teve um bate-papo aqui com eles. Falou a respeito até mesmo daquilo que cobria, e dessa cobertura de uma caça no mundo espiritual, até mesmo. Sabe, irmãos? E muitas coisas assim no mundo espiritual não é tão simples, irmãos. Eu vou orar e amém. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes o Senhor diz para que nós venhamos jejuar, consagrar, ter momento de consagração, para quebrar muitos males. Porque o mundo espiritual é um negócio assim meio teimoso, mundo espiritual. Eu não vou falar muito aqui, mas, por exemplo, mundo espiritual, irmão, só para você ter ideia, tem pessoas que elas oram, recebem oração por libertação. Por exemplo, daqui a pouco essa pessoa fica boa, daqui a pouco ela fica ruim de novo. Alguém pode dizer assim: ele foi e voltou.
Nem sempre é assim. Aqui ele pode ter saído, já recebeu a ordem de ir embora, mas o coração ainda não está totalmente de Deus, dá legalidade para outro, o outro vem e assume. É um ciclo, isso fica. E gasta tempo e fica, sai um, entra outro, sai outro, entra outro. A gente teve provas aqui. Às vezes a gente estava orando por um casal. Tinha dificuldade de lidar com problemas. Era um casal. E a gente estava eu, pastor Levi, não sei quem mais que estava aí, mas enfim, você bem discreto, você não sabe com quem é. Mas assim, saía de um, ia para o outro. Daqui a pouco orar pelo outro, ia para o outro. Daqui a pouco para o outro, daqui a pouco para o outro. Falei assim, legalidade. Legalidade. Ou seja, algo precisa ser quebrado nas nossas vidas. Amém, querido? E a palavra do Senhor diz que Jesus é aquele que quebra cadeias, querido. É aquele que liberta, aquele que dá vitória. Aquele, querido, que entra, está disposto a entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e abençoar. Sabe, irmãos? E ele diz assim, Senhor, tem misericórdia. Olha a situação do meu filho, olha a situação da minha casa. A palavra do Senhor não fala a respeito da mãe. Se a mãe, se ela era viva ainda, ou se a mãe até ter desanimado, talvez, não sei, mas a Bíblia não fala da mãe, a questão, o foco aqui é o pai e a situação. O responsável, o sacerdote do lar, buscando situação para o seu filho e para um processo de libertação. Sabe, irmãos? Há muitas coisas, irmãos, na vida que nós desejamos fazer, ou que muitas pessoas elas desejam fazer. Mas há muitas coisas, irmãos, na vida de muitas pessoas, que elas pensam que funciona mais ou menos assim: eu entreguei minha vida para Jesus, estou livre de tudo. Você entregou a vida para Jesus, o nome foi escrito no livro da vida. O estar livre de tudo é um outro processo. É um outro processo. Então a gente imagina, querido, que muitas pessoas carregam peso sobre si, irmãos, e elas não conseguem andar, elas não conseguem caminhar. Sabe, querido? Você já viu pessoas, por exemplo, é claro que isso tem outros pontos, outros meios, mas você já sabe aquelas pessoas que, do nada, irmãos, elas têm assim uma angústia, bate uma angústia. Eu não vou perguntar aqui quem sente essas coisas, não vou perguntar. Mas sabe aquelas pessoas que muitas vezes elas sentem angústia, uma angústia que vem lá de baixo, uma angústia terrível, algo que ela faria tudo para tirar aquilo do coração dela. E uma angústia, uma tristeza tão grande pela vida, por tudo, e parece que nada está bom. Uma angústia muito, muito forte. E ela não consegue viver, ela fica agarrada naquilo, e de tempo em tempo aquilo vai, aquilo vem. Eu não vou perguntar se você é assim, mas você conhece alguém que é assim? Já sentiu uma angústia, um peso muito grande no coração, um abatimento na tua alma? O salmista, ele fala sobre isso. Ele diz assim: por que está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Ou seja, sabe, querido, um processo de perturbação. Sabe, querido, algo que realmente tira a pessoa. E esse homem, ele encontrou Jesus. Esse homem, ele teve realmente um encontro com Jesus. Ele foi até Jesus, irmãos. Mas eu quero dizer que muitas pessoas, elas não conseguem encontrar Jesus Cristo. Embora Jesus esteja em todo lugar, na sua onipresença, nos nossos dias, através do Espírito Santo, mas a pessoa não consegue encontrar Jesus. Sabe, querido? Ela procura, mas ela não encontra. Ela vai em momento orar até mesmo, e parece que do jeito que ela chegou, ela saiu. Ela começa a ler a Bíblia, embora a Bíblia seja a palavra de Deus, é Espírito e vida, Deus fala conosco, mas ela lê a Bíblia, ela não vê nada, não sente nada, não acontece nada. Às vezes ela quer participar de um louvor na sua casa, ela liga o rádio e tal, mas é como se fosse tudo um vazio. É como se Deus estivesse tão longe, sabe, querido? A ponto de a pessoa não alcançar. E o rei diz assim: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe, querido, muitas vezes nós buscamos tanto e não encontramos nada. A resposta nossa é essa. Às vezes a gente olha para o mundo, a gente olha para os nossos planos, para os nossos projetos, nós imaginamos que a satisfação nossa está ali. E a satisfação na vida do cristão está nas coisas mais simples que se pode imaginar, irmãos. Cada vez que nós falamos assim para Deus: Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Cada vez que a gente diz assim: Deus, eu poderia pedir muitas coisas, mas uma coisa eu quero, não abro mão, eu preciso ouvir a tua voz.
eu preciso que o Senhor fale comigo nesse momento. E você dobra o teu joelho, e você põe o teu rostinho no chão, e você clama pela graça e pela misericórdia de um Deus que tem tudo para dar. Sabe, querido, a palavra diz que um coração duvidoso não, irmãos. Um coração orgulhoso, não. Mas o coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não rejeita. Mas mesmo tendo intenção de buscar a Deus, muitas vezes o coração do homem, irmãos, ele se sente aprisionado. E ele tem essa dificuldade no mundo espiritual. Ele tem essa dificuldade de realmente buscar Deus. Ele sabe que a igreja, puxa, não é a igreja que salva, mas quando vamos para a igreja, lá se fala de um Jesus que salva. Não é a igreja que cura, mas lá nós entendemos que se fala de um Jesus que cura. Bom, então é lá que nós vamos. Não é a igreja que traz a paz, mas lá o Deus da paz é invocado naquele lugar. E Ele se manifesta naquele lugar na vida daquelas pessoas. Sabe, querida? E por que muitas pessoas não conseguem chegar, irmãos? Se eu sei que algo é bom. É como nós falamos, por exemplo, da vida, irmãos. Por que, por exemplo, a pessoa ela tem dificuldade de se desligar de uma vida para partir para uma outra? Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele não morre, mas ele passa dessa vida para uma outra. Por que a pessoa tem dificuldade de se desligar de uma vida para um outro processo, uma outra vida, uma vida melhor, com coisas maravilhosas, tremendas que o Senhor tem preparado para nós? Por que a pessoa tem dificuldade de se desligar disso, irmãos? E enquanto, irmãos, nós estivermos ligados em tantas coisas aqui do mundo, possivelmente nós estejamos desconectados. Possivelmente. Porque a gente não tem tempo. Isaías capítulo 42, o versículo 8 diz assim que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Com absolutamente ninguém. Com absolutamente nada. Nós nascemos para o louvor da glória de Jesus. Quantos aqui trabalham de funcionário, de empregado na empresa? Quantos trabalham? Ou em algum lugar? Quantos trabalham? Funciona assim? Você está trabalhando, a produção está ativa e tem que atingir a meta. Você está num ritmo. Aí você arruma algumas coisas para fazer lá no teu trabalho, para dividir o tempo. Aí você para e você vai fazer as atividades. É assim que funciona? Não. Alguém está te pagando para realizar algumas atividades. Então, você pode até arrumar um tempinho, quando sobrar um tempinho, mas até então a prioridade, aquilo que quem está te pagando para fazer, tem lá. Eu tenho algumas limitações assim relacionadas à empresa, mas eu tenho a meta também, eu também tenho minhas metas. E é assim que funciona, esperam de nós, porque estão nos pagando para isso. Eu vou dizer para você, irmãos, foi pago um alto preço por cada um de nós, lá na cruz do Calvário. E esse que pagou o preço por cada um de nós, ele deixou, querido, uma receita. Em Mateus capítulo 6, verso de número 33, que em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que se traduz na sua vontade. E todas as coisas que nós buscamos, querido, serão acrescentadas. Mas não simplesmente, querido, aquilo que nós podemos apalpar. Mas ele fala de um cuidado que ele tem conosco, a ponto de nós descansarmos, querido, a nossa mente, o nosso coração. O mundo, querido, e as suas atividades, muitas vezes traz muita perturbação. Muita perturbação, querido. São muitos problemas, são muitos... Irmãos, se busca tantas coisas sem necessidade delas. E às vezes a pessoa ela fica tão abatida diante de tantas coisas. Irmãos, creio num Deus que prepara todas as coisas, que abençoa. Deus nos tirou de um lugar, querido, difícil, nos colocou exatamente aqui. Creio no Deus que abre portas e quando Ele abre não tem para ninguém, a porta abre mesmo. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Sabe, querido, mas deixa eu dizer algo para ti. Deus, Ele se manifesta exatamente nas coisas que Ele diz que se manifesta. Nós não preparamos o ambiente simplesmente para Deus se manifestar, a não ser que Ele diz que marca o encontro conosco lá. Ele diz exatamente das maneiras que Ele se manifesta. Coração quebrantado e contrito. Aqui esse homem chegou diante dele, querido. Independente, querido, de situação, independente, querido, de movimento, independente de pessoas, independente de qualquer coisa, irmãos. Ele reconheceu que Jesus é o Senhor. Por esses dias nós falamos a respeito do Salmo 23, reconhecer que Jesus é o Senhor. Não é simplesmente reconhecer, Jesus, tu és o Senhor. Não, é muito mais que isso. É que aquele moço na cruz, ele disse perfeitamente quem é Jesus e que o que é ser um Senhor. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele reconheceu que Jesus tinha um reino e que era rei naquele lugar.
e que poderia fazer algo por ele. No mundo espiritual, porque a carne já estava crucificada. Ele entendeu o processo, ele entendeu o que estava acontecendo ali. Ele não disse, morreu, acabou, põe no cemitério, depois de algum tempo separa os ossos lá e pronto, a vida que segue. Não. Mas ele entendeu exatamente aquilo que estava acontecendo. Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, um rei todo-poderoso, a ponto de lembrar de alguém, poder fazer algo por alguém. Então ele tem muita influência, então ele tem poder. Então ele pode realmente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembrar, e mais adianta lembrar, não, beneficiar de alguma forma, irmãos. Receber os benefícios do rei. Sabe, querida? Nós aqui buscamos os benefícios do rei, e independente daquilo que aconteça, irmãos, aqui Jesus dá uma chamada naquelas pessoas que estavam lá a respeito de incredulidade. A questão não é simplesmente essa. A questão, querido, é que quando acontece alguma coisa na nossa vida, de boa, nós dizemos, Deus está na causa, Deus é maravilhoso, Deus está no controle. E às vezes, quando acontecem coisas que não são boas, não são favoráveis, a gente atribui a tantas coisas. Ou a gente diz assim, Deus não está no negócio. Eu quero dizer, irmãos, que desde o começo, quando nós entregamos a vida para Jesus, Deus ele passou a estar no negócio. Algumas coisas que a gente não entende na caminhada, mas Deus ele passa a estar no negócio. Porque se entregamos a nossa vida para Jesus, então, querido, Ele está no controle. E quando alguém está no controle, nós perdemos o controle disso. Então, quando diz, a minha vida está descontrolada, não sei o que está acontecendo, já entregou a vida para Jesus, está descansando nele, então deixa as coisas acontecerem. O Senhor, querido, é aquele que dirige, o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que reina, como nós cantamos aqui. Amém, querido? E esse moço, querido, ele clama ao Senhor, e ele tem a atenção de Jesus. Ele atrai a atenção de Jesus por causa, querido, da atitude. Ou seja, esse tratar de Jesus de uma forma diferenciada. Bom, hoje chamam Jesus de um monte de coisa, de você, o cara, chamam Jesus, bom, um monte de coisas aí, por aí eu vejo chamando Jesus Cristo. Sabe, querida, coisas que contradizem até mesmo o texto. Você chamaria alguém que é rei de você? Você, Senhor? Você, Senhor, numa frase só? Irmãos, negócio... Você é Senhor? Irmãos, ou é uma coisa ou é outra. Né? Então eu entendo, querido, que a gente vive num tempo, irmãos, aquilo que nós falamos, irmãos, Satanás ele vai pingando a gotinha na água pura, sabe, irmãos? Na água limpa, uma gotinha hoje, outra gotinha amanhã, e isso vai contaminando. E quando nós olhamos, nós temos uma geração toda envolvida, irmãos. Porque eu vou dizer uma coisa para ti. Nós podemos construir um castelo, irmãos, algo assim grande, algo maravilhoso, sabe? Mas quando a gente não reconhece, irmãos, ou quando a gente não atribui realmente aquilo a Deus, funciona mais ou menos assim, irmãos. O Senhor ele não trabalha em algo que não está puro, em algo que não está limpo. Mas o meu coração não está 100% limpo, mas você busca pelo menos algo da parte do Senhor, significa que a sua intenção é nisso que o Senhor vai trabalhar. A intenção de chegar ou a intenção de fazer, a intenção de alcançar. Nisso o Senhor trabalha. Sabe, querido, e hoje nós vemos assim gotinhas de incredulidade, gotinhas, muitas vezes, de Madonna, onde eu vi muitos cristãos, até mesmo celebrando, cantando e adorando. Sabe, querido, onde rituais foram apresentados, missa negra, e, irmãos, é uma coisa assim que, portais sendo abertos, irmãos, a gente já passa por tanta luta, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, a gente já passa assim por tanta dificuldade, sabe, irmãos? E ainda aparece alguém abrindo portais, abrindo portas. Quando a gente fala assim, abrir portas, irmãos, quando a gente abre porta, dependendo daquilo que a gente abre, ou para quem a gente abre, aquilo entra para tirar depois, só Deus na causa. Rio de Janeiro, irmãos, é a capital espiritual do Brasil, Rio de Janeiro. Brasília é a capital política. São Paulo, financeiro. Mas Rio de Janeiro é a capital espiritual, irmãos.
Coisas macabras acontecem naquele lugar. Ou você imagina que o Cristo Redentor é alguém que está de braços abertos lá para abençoar? Bom se fosse, né? Bom se fosse. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Não é bem assim que as coisas acontecem. Sabe, querida? Então, muitas coisas das nossas vidas nós precisamos quebrar. Precisamos abençoar. Liberar, querido, aquilo que nós temos de bom dentro de nós, porque o Senhor nos deu. Sabe, querida? E fazer com que cadeias sejam quebradas, querido. Barreiras sejam... Sabe, querido? Muita coisa precisa ser revisada. Sabe? Porque nós temos uma direção, irmãos. Nós não estamos perdidos, irmãos. Nós temos uma direção. Pai, mãe, filho. Nós não temos outros conceitos, querido, a respeito de família. A respeito de vida cristã. Nós não temos, querido. Mas que Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Nos chamou para um propósito. Estamos aqui por um período de tempo simplesmente decidindo para onde nós queremos ir. Simplesmente isso. Essa é a nossa vida, essa é a nossa permanência aqui. Enquanto nós estamos aqui, estamos, como disse o profeta Joel, multidões no vale da decisão. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos no vale da decisão, em um lugar onde nós precisamos tomar... Claro, lá ele está falando dentro de outro contexto, né? Guerra, Megiddo, enfim. Mas nós na multidão, no vale, irmãos, para tomar decisão, para onde nós queremos ir. Por esses dias nós fomos em alguns velórios, né? A gente vê algumas pessoas dizendo assim, descansou. Em outro nós podemos ver a pessoa dizendo assim, pelo excesso de sofrimento, a pessoa pediu a morte, ainda bem que Deus ouviu. Quando a gente está preparado é assim que funciona. Mas nós precisamos ter certeza, querido, de estar preparados realmente para o lugar onde nós vamos. Aqui, claro, dentro do contexto, cura. Mas a prisão, irmãos, ela existiu. E se Jesus, irmãos, não libertar, ninguém mais liberta, irmãos. Ninguém, na nossa casa, de frente à televisão, ou em qualquer momento que seja, irmãos, só Jesus pode libertar. Ele disse assim, e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele libertar, vai ter liberdade, se não tem liberdade. Em Coríntios capítulo 4 diz assim, onde há o Espírito Santo de Deus é a liberdade, ou seja, o Filho liberta, o Espírito Santo vem e atua nessa liberdade. Ou seja, caso contrário é prisão, é aprisionamento. O homem preso no mundo espiritual é muitas vezes preso dentro dele mesmo, dentro de uma caixinha. A pessoa ela não vai para lugar nenhum, ela fica amarrada, sabe? Talvez você conheça alguém assim. Mas o Senhor, Ele quer livrar, Ele quer libertar, quer tirar aquele pensamento do passado. Sabe, querido, aquela vida, aquelas coisas ruins, manda embora. E literalmente, irmãos, por isso que a palavra do Senhor, eu já vou encerrar, por isso que a palavra do Senhor, literalmente, quando ela nos chama para o Evangelho, ela fala de um novo nascimento. Porque se imagina que de um novo nascimento, Pedro fala sobre nós sermos gerados, e quando se fala assim de novo nascimento, ele fala assim a respeito de sermos tratados com leitinho espiritual. Então, olha só, alguém que é nascido no sistema do mundo, nascido da carne, né, e tal, a pessoa é tratada como os pais querem que ela seja tratada, e é assim que precisa ser. Agora, quando nós nascemos de novo, participamos desse processo, lá em João 3 fala sobre isso também, mas olha só, nós precisamos ser tratados como o Pai quer que nós sejamos tratados. Ele fala do leitinho a princípio, Paulo depois fala a respeito de passar o tempo a comida mais sólida, depois nós aprendemos a andar. Mas aí diferente daquilo que o mundo, o sistema, porque se pararmos e andarmos realmente como o sistema manda, nós nascemos de novo, mas somos criados e adotados pelo mundo. Olha. Por isso que ele diz assim, olha, a malícia precisa ir embora. O egoísmo precisa ir embora. O egocentrismo precisa ir embora. E deixar realmente, eu estava até comentando um pouco antes do culto, deixar os frutos realmente do Senhor, os frutos do Espírito, deixar realmente entrar dentro do nosso coração. Porque entendemos que Deus está plantado dentro de nós quando os frutos começam a aparecer. Né? A gente não vai falar que a gente odeia mais, a gente não vai falar mais aquelas palavras assim que a gente falava no passado, sabe, querido? A gente não vai desejar mais coisa ruim para o outro, entrega diante do Senhor. O Senhor, Ele é o juiz. Sabe, querido? Aí nós vamos entender que nós, desde nascer de novo e começar a andar, a caminhar, o pai aprender, ensinar o filho a falar,
Ensinar o filho, querido, a caminhar realmente na vida, no caminho que ele quer que venha caminhar. Agora, os pais nossos nos ensinam a caminhar numa direção tal. O nosso Pai que está no céu, Ele nos ensina a caminhar pelo caminho que se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se tem verdade, se tem vida, se tem Deus, é nesse caminho que o Senhor nos ensina a andar, a trilhar, a caminhar. Nos ensina a valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Valorizar a nossa esposa, valorizar nossos filhos. Sabe, querida, valorizar nossos momentos de comunhão com Deus. Valorizar isso, querida. Amar as pessoas que estão do nosso lado, sabe, querida? As que são aquelas que realmente nos abençoam, estão realmente sempre conosco. Sabe, querida? Caminhar com Deus. Esse moço diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do meu filho, está nessa situação. E ele encontrou misericórdia em Deus, querida? Claro que encontrou, querido. Quando buscamos realmente com o coração voltado para o Senhor, claro que nós encontramos. Nós encontramos, irmãos. Ele diz: batei, batei, abrir-se-vos-á. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. É claro que encontramos. Quando nós clamamos pelo Senhor, é o que nós vamos fazer daqui a pouco, pela nossa família, pelos nossos filhos. Quando clamamos ao Senhor, irmãos, Deus, Ele vem. Nós temos muito projeto e quando temos, cuidamos deles, irmãos. E família é um projeto de Deus, é algo que Deus quer, irmãos, que seja abençoado, é família, irmãos. Agora, nós precisamos realmente cuidar, né? Se fizemos filhos, né, irmãos? Se temos filhos, né? É porque precisam do nosso amor e do nosso carinho, da nossa atenção, né? Sabe, querida? Liberar palavras que venham realmente edificar e abençoar. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Sabe, irmãos? Buscar no ser, buscar na pessoa certa, Jesus Cristo. Prioridades na nossa vida. As prioridades da nossa vida não são aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. E em primeiro lugar, o Senhor formou o espírito, irmãos. As primeiras coisas que nós precisamos, irmãos, exatamente para o mundo espiritual, para as nossas vidas. Nós precisamos ser livres, livres. Com liberdade, irmãos, se vai atrás de muita coisa. Preso não tem vida, não tem. O preso, ele é sempre alguém deprimido, oprimido, ele não tem vida, irmãos. O aprisionado, ele é aprisionado mesmo. A pessoa não sai disso. Ele é aprisionado. Mas o Senhor está aqui para libertar nessa noite, amém, irmãos? Eu te peço nessa hora, se você está do lado de alguém que faz parte da sua família, eu queria que você chegasse perto dela. Eu queria que você chegasse perto dela, se for possível. Irmãos, muitas vezes nós pegamos conselhos de muitas pessoas lá de fora, pessoas que não são de Deus, e elas dão tantos conselhos para nós, sabe, querido, conselhos assim que desvalorizam realmente, desvaloriza realmente a família. Conselhos assim, querido, que são tão simples, mas são tão destrutivos. Sabe, querido, para o nosso lar, conselhos, e ele sai assim sem mais nem menos, aleatório, irmãos. Como se fosse coisa tão simples. Não, irmãos. Não. A palavra, ela tem poder, irmãos, de abençoar, de escravizar, de amaldiçoar, de arruinar. Deus nos chamou, irmãos, para abençoar, irmãos. E nós queremos abençoar nessa noite, porque Deus nos deu legalidade para isso. Em nome de Jesus. Fecha seus olhos nessa hora. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Eu não sei, eu não conheço assim, no particular, os pontos da tua casa. Eu não sei exatamente aquilo que tem na tua casa. Como você mora, os objetos que você tem. Se você levou algo dentro da tua casa e aquilo muitas vezes é o motivo. Não sei se você rondou todas as coisas que tinha dentro da tua casa. A Bíblia pede para que a gente não traga algo de maldito dentro da nossa casa, para não sermos escravizados ou termos a sua vida amarrada por isso. Não coloque debaixo de maldição. Mas sabe, querido, nós aprendemos que nós podemos mandar o mal embora. E nós podemos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos se tem algo lá que não é do agrado dele. O salmista disse: se há algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno, me livra, me guia pelo caminho eterno.
E o Senhor, Ele vai abrir os nossos olhos naquilo, querido, que muitas vezes nós tropeçamos. E não vai mais ser tropeço, porque o Senhor vai arrancar em nome de Jesus Cristo. E a nossa casa nós podemos dizer que vai ser um lar de bênção. Seja palavrão, seja coisas ruins, seja o que for. Nós vamos mandar embora em nome de Jesus aquilo que tem causado. E o nosso lar, querido, vai ser abençoado, edificado. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, nós te glorificamos, Pai, nós te damos graças. Porque o Senhor é aquele que tem, Senhor, oh Pai Santo, nos livrado. Tua palavra diz que aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele vai descansar. A tua palavra diz, Deus, que o Senhor é refúgio, é fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Pai Santo, em nome de Jesus, colocamos, Pai, na qualidade de intercessor, Pai, essa noite. Apresentamos, Pai, a tua igreja, Pai, nessa noite, Pai. Deus, nós sabemos, Deus, que muitas coisas, Senhor, são voluntárias, muitas coisas são involuntárias, mas nós sabemos, Pai Santo, que muitas coisas elas aparecem, muitas coisas elas surgem, Deus, e elas aprisionam. Muitas coisas, Senhor, aprisionam, Senhor, seja, Senhor, pornografia, seja, Senhor, idolatria, seja, Senhor, o dinheiro, seja, Senhor, oh Deus, a casa, seja, Deus, o que for. Pai, nós entendemos, Pai, que muitas coisas, Deus, na vida traz o aprisionamento, a posição social, muitas coisas na vida, Deus, aprisionam, Pai. E conselhos são dados, Deus, no mundo espiritual, para que os teus filhos entrem dessas prisões, entrem dentro dessas prisões. Pai, nós quebramos nessa hora. Deus, nós mandamos, Senhor, todo mal embora em nome de Jesus. Nós repreendemos toda obra contrária, nós repreendemos toda obra maldita, nós cancelamos, nós mandamos, repreendemos todo o principado, toda a potestade, todo dominador, todo espírito territorial, nós mandamos embora em nome de Jesus. Deus, nós declaramos liberdade, Senhor, para cada pessoa que está aqui nessa noite. Nós declaramos a libertação. Pai Santo, que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, venha estar livrando, Senhor, venha estar libertando, venha estar, Senhor, oh Deus, restaurando, Pai, em nome de Jesus. Que as nossas mentes sejam transformadas, Deus, que os nossos corações, Senhor, sejam sem malícia, Senhor, sem ódio, sem rancor, Deus, mas o coração segundo o teu coração. Pai Todo-Poderoso, Pai amado, vem, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, Pai, e derrama, Senhor, da tua visão, que eles possam, Deus, enxergar aquilo que o Senhor quer que eles enxerguem, Pai, enxergar a porta da liberdade, enxergar a porta, Senhor, ao fato de eles dizerem, estou livre, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Deus, estar enxergando o marido, Deus, como bênção, a esposa como bênção, os pais como bênção, os filhos como bênção, Pai, porque, Deus, foi o Senhor quem deu, e o Senhor não dá nada ruim para ninguém, mas o Senhor quem deu. Então eu te peço, Pai, abençoa em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Entra, Deus, em cada casa. Entra, meu Deus, em cada lar. Oh, Deus, e derrama, Pai, do teu favor. Derrama, Deus, do teu favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Pai. Dá, Senhor, visão aos teus filhos, Pai. Dá, Senhor, visão aos teus filhos. Oh, Pai Santo, para que eles possam ver, Pai. Sabe, querido, em nome de Jesus. Há um tempo atrás, irmãos, aqui em casa, nós tínhamos muitas coisas que nos levavam para trás, muitas coisas que davam ruim dentro da nossa casa, irmãos. Quem conhece um pouquinho sabe que quando eu me converti, eu via muita música, irmãos. Eu e o Marcos, a Faraós ficava rica às minhas custas, sabe? 2, 3 discos por mês, um no vale no pagamento e outro aleatório. E quando eu me converti, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou descartar isso aqui? Meu coração estava naquilo ali. E os discos eu consegui, mas quando eu não consegui me livrar, eu levei na igreja, coloquei na mesa do pastor, falei, pastor, vê o que você pode fazer. Eu já sei o que fazer com isso aqui. Mas algumas coisas eu precisei eu mesmo dar ao fim. Eu tinha umas camisas, irmãos, de banda. Eu gostava de algumas coisas assim relacionadas a, se você conhece o mundo aí fora, né? Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Metallica, umas coisas assim. Não vou falar muito mais coisa não, mas algumas camisetas assim de algumas dessas bandas a gente tinha aqui em casa. Aquilo incomodava, Aí eu disse assim para ela, nós precisamos nos livrar disso, né? E o dó de fazer isso? E o dó, irmãos? Tinha um dó sabe, irmãos, de mandar as coisas embora. Eu gostava tanto. E a gente foi pôr fogo, irmãos. Eu tenho que pôr fogo. Como é que vai dar algum negócio desse para alguém?
né, não atrapalha nós, como é que a gente vai dar para alguém? Nós vamos colocar fogo. Nossa. A hora que a gente colocou fogo, deu um... A gente começou a colocar fogo assim, o negócio começou a pegar e... Né? A gente... Pô, a gente não está acostumado com essas coisas até então. A gente era um novo convertido. E literalmente, nós ficamos com medo. Literalmente. Sabe, irmãos? Aí nós passamos a entender. Tem coisa aqui. E tem coisa que precisa ser mandada embora. Às vezes a gente se escraviza. Sabe, irmãos? A gente não sabe. A gente começa a adorar coisas, ao invés de adorar o Criador, o Senhor. Sabe, querido? Mas que o Senhor possa mudar nosso coração em nome de Jesus. Fala assim comigo. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto, esse coração dá fruto. Como fruto desse novo coração, a paz do Senhor está sobre as nossas vidas. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. É muito preciosa. É muito preciosa. Diga, somos corpo. Somos corpo. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Nós somos essa família. Cidade, vivendo. A glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. Nós precisamos abençoar e nós precisamos ser abençoados. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, sabe, querido, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo do Senhor não é preso, não é aprisionado. O corpo do Senhor é um corpo livre. Não um corpo doente, com enfermidade lá de fora, mas é um corpo sarado. Nós literalmente somos sarados, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aplauda o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Somos livres. Livres. Esse homem conheceu liberdade quando teve encontro com Jesus. Nós temos essa oportunidade de sermos livres, porque nós conhecemos a Jesus. Amém, querido? Glória a Deus pela sua vida. Vou ficar aqui, tá bom? No final do culto. Se quiser oração, bater um papo, alguma coisa assim, vou ficar aqui bem aqui na frente, tá bom? Só quero lembrar, irmãos, que na segunda-feira nós teremos o nosso momento de oração e intercessão, segunda-feira, às 8 horas da noite. Tá bom, querido? Venha participar conosco, tem sido bênção para as nossas vidas, tem nos dado vitória, sabe? E tem quebrado cadeia. Segunda-feira, 8 horas da noite. Na terça-feira, temos célula na casa do evangelista Valdeci, toda segunda-feira, toda terça-feira, na rua Carlos de Oliveira Martins, 37, Jardim Alpes. Terça-feira, às 8 horas da noite. Tá bom? E eu fui lá esses dias. Bênção, palavra sem falta. Glória a Deus. Muito bênção. E na quarta-feira nós temos na casa, na oficina do Cláudio, Rua Joaquim Gregório de Oliveira, número 1087. Tá bom? Toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente está lá também falando do Evangelho. E o pastor Pedro está também toda quarta-feira, na Rua Luiz Mancinho da Silva, número 85, Jardim Camilo. Tá bom, querido? E quinta-feira, culto de cura, libertação. Venha, querido, venha acreditando. Acreditando. Pessoal, como é que vai ser? Vai ser exatamente como nós acreditamos. Acreditamos ou vamos para ver? Depende de como chegamos diante de Jesus. Alguns tentaram mandar o Espírito embora, não conseguiu. Jesus, né?
Então, depende de como a gente chega diante de Jesus, é como as coisas vão acontecer. Quinta-feira, 8 horas da noite. E nossa reunião de liderança no sábado, às 7 horas da noite, tá bom? E domingo tem aí a ceia do Senhor, tá bom? Domingo, um momento abençoador. Tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom, querido? E também, que dia que é, pastor Pedro, o trabalho com os homens? Oi? Dia 10? É dia 10, pastor Pedro? O trabalho com os homens é dia 10, né? Dia 10 agora, 10 de agosto, né? Dia 10 de agosto, irmão, o trabalho com os homens, vai acontecer um bate-papo aqui, bem, um encontro com os homens, vai ser bênção. Então, conversa lá com o pastor Pedro, ele vai direcionar melhor, mas um momento abençoador, tá bom? Vai ser bênção, tá? Aí você pensa assim, eu vou dar sugestão, não? Você pensa assim, a mulher vai ficar na onde? Tem opção também. A mulher vai ter o dia delas também, vai ter o encontro delas, mas dia 10 a gente vai ter nosso bate-papo com os homens. Não sei como é que vai ser o cenário, mas eu sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos conversar sobre muita coisa aí, que vai ser bem legal, bem edificante, tá bom? E domingo à noite, ceia do Senhor, tá bom? E domingo que vem de manhã, 9 horas, manhã de consagração, tá bom? É a noite, ceia do Senhor. Tá bom, querido? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Só isso, né? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. O ministro Valdeci vai estar fazendo oração antes da gente estar dando encerramento. Aleluias, Deus. Pai, em nome santo do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo em que participamos aqui como corpo de Cristo, Pai, onde o Senhor nos trouxe, Senhor, alimento, Senhor, saudável para os nossos corações, ó Deus. E nós temos a certeza, Senhor, que durante a semana nós vamos ficar remoendo, Senhor, essas palavras que foram ditas, ó Deus, não pelo pastor como pessoa, mas pelo Senhor, ó Deus, que levou até o nosso coração, Senhor, e transformou, Senhor, em bênção, Senhor, que nós vamos adquirir, que nós vamos, Senhor, durante a semana, Deus, se alimentar, meu Pai. Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, como aprendemos aqui, Senhor, que o Senhor não busca pessoas perfeitas, meu Deus, mas o Senhor busca pessoas que são dependentes do Senhor, ó Pai. Senhor, nós não buscamos a perfeição, Senhor, mas nós buscamos, Senhor, essa dependência, Senhor. Nós queremos ser dependentes do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é quem tem grandes coisas para as nossas vidas, o Senhor é quem nos dá e dá com abundância, Senhor, porque o Senhor é um Deus de abundância, Senhor. Deus, que durante essa semana, Senhor, nós possamos ser abençoados e também abençoadores, meu Pai, por onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Deus, nós possamos, Senhor, levar a luz, ó Deus, levar, Senhor, aquilo que nós recebemos, meu Pai, e possamos, ó Deus, receber de Ti, Senhor, também, portas abertas, ó Deus, nós declaramos, Senhor, sobre esta igreja, sobre essas pessoas, meu Deus, sobre os Teus filhos, meu Deus, que essa semana seja semana, Senhor, de respostas, meu Pai, positivas, Senhor, para o Teu Filho, meu Pai. Deus, é o que nós Te pedimos, Senhor, e desde já nós Te damos graças, nós te agradecemos, Senhor, pela perfeição da nossa semana que nós cremos e acreditamos, Senhor, que será maravilhosa para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém? Coloque suas mãos assim em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação inseparável do Espírito Santo, ela possa estar sobre minha vida e sobre a sua vida, hoje e todo sempre. Amém. Coloque as suas mãos sobre a sua cabeça, será com óleo derramado, desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés. Amém? Não vá embora assim antes de dar um abraço nessa pessoa bonita e abençoada que está do seu lado. Abraça o nosso visitante lá. Tem um cafezinho lá no fundo lá, né? Para a gente ter um momento de comunhão. Quer? Coloca a minha dois. Sei lá. Oi? Sei lá.